Boa noite, as minhas convidadas. Hoje é um prazer tê-las aqui. Estamos falando, né, de um projeto que é o Projeto de Estratégias de Proteção. E o meu nome é Mirataira House. Eu sou advogada, professora e consultora, especialista em Direito Digital e Compliance. E é uma iniciativa que visa informar e cumprir a nossa função social de disseminar o conhecimento nas nossas áreas de atuação, de especialização, com foco sempre na atuação prática dos nossos convidados. Que a gente construir estratégias de proteção nesse âmbito preventivo que é tão importante atualmente. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o apoio das convidadas que nos presentearam com esse aceite nesse projeto, que visa também disseminar a cultura de conformidade, aproximando esse tema das partes que estão interessadas. Então, se você que caiu aqui no canal da Mascarello House, está buscando entender um pouco dessa realidade dos condomínios, sejam eles empresariais ou residenciais, hoje a gente convidou, né, e contou com esse aceite dessas feras que são do Rio de Janeiro, são nortes aí para que a gente possa, né, construir essa estratégia de proteção de acordo com essas demandas que a gente vem enfrentando, que é o direito no âmbito condominial. E como disse, a gente está com essa participação especialíssima da nossa querida Carla Rebelo e também da Ieda Lopes. Se vocês me permitirem, eu vou apresentá-las lendo aqui o currículo de cada uma delas. A Carla Rebelo, ela é advogada, ela é consultora em proteção de dados, também atua como DPO as a Service. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Compliance e Proteção de Dados Pessoais pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados pela EBRAD, pós-graduada em Responsabilidade Civil pela EMERGE e membro da Comissão de LGPD da OAB Barra da Tijuca. Extremamente qualificada para vir trabalhar os temas que a gente vai trazer dentro desse assunto. E também a nossa querida Ieda, que é também advogada, especialista em direito imobiliário e condominial, pós-graduada em direito imobiliário, direito do consumidor e LGPD. Ela também é membro da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Meier, no Rio de Janeiro, e da OAB da Barra da Tijuca, coordenadora do grupo de lives da OAB Meier e da OAB Barra da Tijuca, membro do Via Permuta do Rio de Janeiro e da Comissão de Direito Digital da ABA, também no Rio de Janeiro. Meninas, sejam bem-vindas, como eu disse para vocês, e deixando o público aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, o meu respeito pelas profissionais que vocês são. Dentro do nosso grupo, quando a gente conversa com outros profissionais de proteção de dados, vocês são referência nesse assunto, e eu não poderia deixar de trazer vocês para tratar desse tema que vocês dominam, né, com tanta expertise, que é a proteção de dados no âmbito condominial. E também que eu possa aprender um pouquinho mais com vocês e também os nossos inscritos, né, no canal Mascarello House, que queiram entender melhor, tanto no âmbito empresarial, como a proteção de dados pode afetar, né, esses direitos relacionados aos dados pessoais. A gente estava comentando há pouco sobre a questão dos acessos, né, de um funcionário que entrou com a biometria, esse funcionário, né, desculpe, entrou numa instituição de saúde, fazendo uso da biometria, considerando que os setores não tinham feito a comunicação devida, não foi excluído, né, esse acesso, ele conseguiu entrar e cometer um crime dentro da empresa. Então, olha que falha gigantesca. O que mais vocês viram que aumenta essa sensação aí de insegurança e de dor no condomínio nessa semana, dentro da atuação de cada uma de vocês? Eu acho, nós temos alguns pontos críticos em condomínio, né?
A primeira coisa que nós precisamos, como a Ieda colocou, que é um processo de aculturamento realmente dos síndicos e de todos nós. Nós, enquanto titular de dados, precisamos ter um maior controle e exigir mais informação sobre o porquê nós estamos fornecendo os nossos dados e para quê, né? Isso vai demorar um tempo para que todos comecem a ter essa responsabilidade no fornecimento dos dados, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa fazer com que os síndicos entendam é o seguinte, que o condomínio ele realmente precisa se adequar. O que eu vejo na prática é que eles ainda têm muita dúvida se precisam realmente se adequar à LGPD. E aí, como a Ieda colocou no início da nossa fala, isso não é uma opção, é uma obrigação por se tratar de uma obrigação legal. Existe uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em que ela estipula que qualquer pessoa que trate dados pessoais, seja ela física ou jurídica, precisa se adequar. E aí, por trás disso, vinha uma discussão a respeito se os condomínios precisavam ou não se adequar por não ser uma pessoa jurídica propriamente dita, né? Mas a NPD veio sedimentar esse entendimento quando ela divulgou, ela publicou a resolução número 2 dos agentes de tratamento de pequeno porte, onde ela lista ali os entes despersonalizados, que nada mais são que os condomínios, né? O condomínio é um ente um ente despersonalizado. O único ponto que nós vamos ter que enfrentar num processo de adequação é se aquele condomínio ele vai poder se fazer valer das hipóteses de simplificação trazidas por essa resolução número 2 para ele se adequar, ou se ele não vai poder corresponder, não vai poder se valer dessa resolução e tem que se adequar na forma completa, vamos dizer assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E como a gente vai detectar isso? A partir dos dados, do tipo de dado que é tratado pelo aquele condomínio, se ele tem CFTV, se ele tem coleta de biometria digital ou reconhecimento facial, enfim, do volume de dados tratados. Só assim a gente pode fazer um diagnóstico e fechar para verificar se ele vai se enquadrar na hipótese da resolução número 2, como agente de tratamento de pequeno porte, ou na hipótese completa da lei. Tá? Então, ultrapassado isso, nós passamos para os principais problemas que nós costumamos vivenciar nos condomínios, que são a coleta indiscriminada de dados, né? E aí, o que nós observamos aqui no Rio e em outros estados? Isso começou com alguns condomínios comerciais que passaram a se valer do reconhecimento facial ou da digital para acesso aos condomínios, né? E depois os condomínios residenciais passaram a adotar. Em São Paulo, e aí eu não sei como é que está aí onde você mora também, mas em São Paulo nós já temos algumas portarias remotas, que aqui no Rio ainda não é tão comum, mas nós já começamos a ver um movimento nesse sentido também. Bom, então, essa questão da coleta do reconhecimento facial ou da biometria para acesso ao condomínio é importante a gente deixar claro aqui que isso não pode ser uma obrigação, isso não pode ser imposto ao titular de dados, tá? Nós já temos visto na União Europeia um movimento e algumas decisões no sentido de que se existe outro meio menos gravoso para que aquela pessoa acesse as dependências daquele condomínio, sem que eu tenha necessariamente que coletar aquela digital ou aquele reconhecimento facial para o acesso daquele indivíduo, então que eu faça a utilização desse meio menos gravoso. Porque o reconhecimento facial ou a biometria, ela vai trazer um risco maior
para o condomínio, porque ele vai ter que ter um cuidado adicional para guardar aqueles dados, né? Porque eles são dados sensíveis, né? O nosso rosto não vai mudar, a nossa digital não vai mudar. Então, o potencial de dano que eu tenho se vazar esse tipo de informação é muito maior do que se vazar o meu e-mail. E nesse contexto, a gente também tem outros riscos relacionados, e os condôminos têm uma falsa impressão de que usar essa tecnologia, essa ferramenta, eles vão estar mais protegidos. Pelo Seguros. contrário, ele está expondo, né, esse condômino a um risco que ele não vai conseguir salvaguardar ou mitigar. E, Eda, o que que você pode trazer para nós dessas dores que os condôminos estão vivenciando, os condomínios também? Carla colocou muito bem, né? Existe uma diferença entre um condomínio pequeno, aqui no Rio de Janeiro e outros estados também, mas eu digo aqui, a gente tem mini cidades. Então, o condomínio aqui, ele é uma cidade. Aqui a gente tem o Rio 2 perto aqui da minha casa, a Carla sabe também, aqui na Barra da Tijuca. Quantas pessoas precisam passar pelo reconhecimento facial para entrar no condomínio? Então, assim, você já deixa ali a sua característica. Ah, mas eu também. O outro dado importante é que você também usa a tua digital para o banco. Então, se essa digital falhar, vazar por alguma forma, ele pode utilizar isso para fazer algum acesso indevido na sua conta, pelo sistema bancário, por vários outros sistemas. E o condomínio, quando ele faz essa opção de usar a digital ou a certificação, né, digital ou a própria biometria facial, biometria, faltou a palavra, biometria digital ou facial, ele está correndo risco porque não fica na mão do condomínio essa manutenção desses dados. Geralmente é uma terceira empresa, uma outra empresa que vai fazer esse processamento todo. E com isso, cadê os contratos? Os contratos estão adequados? Quais são as responsabilidades? A responsabilidade vai, o condômino, ele vai primeiro no condomínio, ele não vai lá na empresa que está prestando serviço, não. Então, o síndico, se ele não estiver bem alertado, bem informado sobre a importância de conhecer a LGPD, implementar o sistema dentro do seu condomínio, pode ser até um condomínio pequeno, mas se ele usa biometria facial, com quem ele está compartilhando esse dado? Quem é que está armazenando esse dado? Então, você vê, talvez a falha nessa clínica pode não ter sido da clínica, pode ter sido da empresa terceirizada que eles contrataram para fazer esse tipo de serviço. É igual o médico. O médico ele contrata um aplicativo para fazer os atendimentos. E se o aplicativo falha de alguma forma, é o médico que vai responder. Ele vai depois em cima do aplicativo, e aqui no caso do condomínio é o síndico. E o síndico ele já tem responsabilidades demais. Quando eu vou tentar conversar com o síndico, explicar a necessidade, a par de ser uma lei que ele tem que cumprir, é que a responsabilidade dele vai aumentar mais ainda. Então, o processo de adequação de um condomínio pode ser uma coisa simples, porém bem feito, claro, com todos os processos internos, mas também pode ser um processo muito grande e vai valorizar o seu imóvel também. Eu falo um outro ponto que o condomínio vai ter, que o condômino vai ter, que você pode, o condomínio vai dizer, vai aumentar a minha taxa, né? A minha cota condominial, porque existe muito esse problema. O sistema vai dar segurança, mas vai aumentar a minha cota condominial. Portaria remota. Os porteiros estão sendo treinados? Os porteiros saíram agora é a portaria remota. Essa empresa está adequada? Essa empresa está com a segurança interna dela toda monitorada? Quem tem acesso? Outro problema é quem tem acesso a essas imagens, a esses dados que são tratados. Quem é? Quem é que tem acesso à sua biometria facial? Para Eu entrar acho na que você está piscina, né? colocando, eu acho que você está colocando um ponto fundamental, Ieda, porque a principal falha que eu vejo é a ausência de informação aos condôminos, tá? Na prática, o que ocorre é que simplesmente o reconhecimento facial ou a coleta da biometria digital é implementado nos condomínios para acesso às dependências, mas em nenhum momento o condômino, o que ele é informado é que aquele processo foi implementado para garantir a segurança do condomínio e dos condôminos, tá? Mas ele não é informado com quem aqueles dados são compartilhados, quais são os critérios de segurança utilizados, se as empresas que estão prestando aquele tipo de serviço estão adequadas ou não.
né? Qual o nível de segurança que tem do próprio condomínio, porque muitas vezes o síndico armazena aquelas informações no laptop pessoal dele, porque o condomínio não é igual uma empresa que funciona com equipamentos próprios na maioria das vezes, né? Principalmente os condomínios pequenos. Então, o síndico armazena aquilo no laptop dele, que é o mesmo laptop que o filho joga. E será que ele tem um antivírus decente instalado? Ou ele tem um antivírus gratuito, meia boca, né? Imagina o número de informações que ele tem guardado ali. E se tiver algum tipo de incidente, aquele dado vazar, por exemplo, a digital, hoje em dia nós temos muitos condôminos que têm aquela maçaneta com digital ou com senha. Você imagina se vaza a digital dele? Eu acesso não só o condomínio, como a casa dele, né? E nesse contexto, então, a gente sabe que as dores, tanto do residencial quanto do empresarial, elas são muito parecidas. A gente está vivendo com essa falta de informação e geralmente a pessoa que implementa a tecnologia é aquela pessoa que está com o problema prático, ou seja, está todo mundo entrando no condomínio, né? E a gente não está conseguindo verificar se tem autorização ou não. Eles pensam a biometria facial ou a digital, ela não pode ser compartilhada, então eu vou usar isso, sem considerar os demais riscos, como a Carla falou. E se a empresa que eu contratei não guarda como deveria essas informações? Se essa empresa sofreu um incidente de segurança, eu vou estar colocando todo mundo. Eu salvei de um risco, mas eu estou arrumando aí uma outra dor de cabeça. Neste momento que nós estamos agora, todos os titulares não têm a real consciência do que pode ainda ser feito com todos esses dados. E nós precisamos criar um ciclo virtuoso. Então, se eu, síndico, ou eu, administradora de condomínio, preciso estar adequada, eu tenho que considerar tanto a facilidade, a praticidade, a segurança e também a proteção desses dados, porque a gente já está vendo que esses dados eles têm um valor muito maior para quem está atuando no cybercrime. Sim. E como é fácil a gente quebrar esse nível de segurança, se é que há, para conseguir utilizar esses dados e, como disse a Ieda, em grandes aí, condomínios, e saber aonde a Ieda mora, aonde a Carla mora, e em conjunto com outras informações que estão disponíveis na internet, eu fazer uma devassa na vida desse titular. Você quer Mas ver um. Desculpa, Mira, você quer ver um outro problema que eu vejo muito na prática com a questão do reconhecimento facial? É o seguinte: a dificuldade de algumas pessoas se autenticar, né? Fazer realmente aquele tipo de reconhecimento. Porque nós que estamos acostumadas a trabalhar com esse tipo de tecnologia, a gente sabe que tem alguns vieses, né, no modelo de como aquilo dali foi treinado. Então, determinados tipos de raça, né, a gente sabe que os asiáticos ou os negros, a maioria desses aplicativos de reconhecimento facial, eles demoram mais a reconhecer aquele tipo de fisionomia, porque o número de rostos, que foram treinados para aquela tecnologia reconhecer, de pessoas brancas, são bem maiores que de pessoas negras ou de pessoas asiáticas. Então, volta e meia tem algum tipo de problema para isso. Um outro ponto que eu já vi em condomínios é o seguinte: a falha na autenticação daquela pessoa. Por exemplo, eu chego para ingressar as dependências da piscina, coloco lá o meu rosto na telinha da maquininha do reconhecimento facial e aparece o rosto da Ieda. Na maioria das vezes, as pessoas não se ligam. Imagina assim, eu sou parecida com a Ieda, mais ou menos o mesmo biotipo. Chego lá, apareceu o meu rosto, não dei bola e entrei. Mas pensa, se eu uso isso, tem uma falha,
e eu entrei, por exemplo, na academia do meu condomínio, com o rosto da Ieda. Quem se autenticou? Não foi a Carla, foi a Ieda. Eu entrei, roubei um equipamento de som ou quebrei um equipamento na academia. Quem ficou autenticado lá, que entrou naquele horário? A Ieda e não eu. Então, existem alguns problemas, né? Não é um mecanismo 100% seguro. Um outro ponto que algumas empresas e até mesmo alguns advogados fazem muita confusão é a questão do enquadramento da base legal utilizada para esse tipo de tratamento de dados, né? Na maioria das vezes, eu já vi de tudo, já vi legítimo interesse, mas aí, como o reconhecimento facial é um dado sensível, o legítimo interesse não está enquadrado lá no artigo 11, então não pode ser utilizado. E aí eles pegam, então vamos por parte, no artigo 11, o que que sobra? Vamos enquadrar no garantia de prevenção à fraude e à segurança da informação. Só que no final dessa linha do artigo 11, vem dizendo que você só pode usar essa hipótese legal se não houver um prejuízo ao interesse do titular de dados, ao direito fundamental do titular de dados. E eu tenho um prejuízo se essa minha biometria vazar. Então, eu também não posso enquadrar nisso. O que seria a forma mais correta de eu tentar enquadrar seria o consentimento, já que eu não posso obrigar aquele condômino também que me forneça a minha biometria. Se eu tenho um outro, voltando ao que nós falamos, um meio menos gravoso para ele acessar as dependências, eu posso fazer com que ele acesse com um cartão de acesso as dependências do condomínio, eu posso dar uma senha, eu tenho várias opções Uma menos tag. intrusivas, uma tag, né? Então, por que que eu vou coletar essa biometria? É necessário para aquela finalidade? Eu acho que essa é a pergunta que deve ser feita antes de ser implementado. E uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, mas também não vamos demonizar o reconhecimento facial. Não é que não pode ser utilizado nunca, né? Porque senão também não é assim. Você pode, desde que você tome todos esses cuidados que nós estamos falando aqui, né? Igual o E condomínio faz a manutenção predial, a manutenção da água, do incêndio, a gente faz essa comparação, a manutenção do incêndio, eu sempre falo, tem um vazamento de água e tem um vazamento de dados. Aí você vai correr para quê? Para corrigir o vazamento de água, né? Porque ele está escoando. Mas o dado pode te dar uma consequência muito pior do que aquela água que você está perdendo. Porque Sim. um dado pessoal vazado de um condômino e pode levar a uma indenização para o condomínio que Uhum. vai onerar esse condomínio, porque ele não é uma empresa, mas ele vive de renda daquele rateio de despesas. Então, Sim. é importante que o síndico entenda isso. Não adianta tapar só um buraco, ele tem que olhar também para a LGPD como uma vantagem, porque eu sempre falo, né, quando eu vou fazer o processo de conscientização, você vai arrumar o seu condomínio. Porque às vezes o seu condomínio está com processos tão emperrados, eu canso de entrar nos condomínios, agora vamos para as câmeras, né? Que a gente está falando muito de biometria, para as Isso. câmeras. Não tem aviso de que você está sendo filmado, tem câmera instalada em local errado, inapropriado, que está violando a intimidade da pessoa dentro de casa. Então, assim, isso aí é muito importante. Em vila, principalmente, as pessoas costumam botar muita. Porque vila também é um condomínio, pode ser um condomínio pequeno ou não, existem vilas grandes, né? Então, você tem que também entender que é importante você saber aonde você está instalando essa câmera, esse circuito interno, porque às vezes o condomínio não tem a biometria, mas ele tem a câmera interna. E aí, quem é que está tendo acesso? Ela está direcionada para onde? Ah, mas eu não posso instalar em qualquer lugar. Será que ela está instalada já no local indevido, com o processo de implementação? Isso vai ser revisto. É rever processos internos que o seu condomínio já está acostumado a fazer, só que de uma forma agora protetiva. E a gente sempre fala, né? O titular é porque ele é o centro da lei. Ele é que está no centro, ele que é o personagem principal da lei. É para defender os direitos do titular de dados, que somos nós, são os nossos filhos, nosso marido, nossa mãe, os idosos que ficam no condomínio o dia inteiro também, que podem ser vulneráveis. Então, É assim, muito a gente tem importante isso que você falou, Ieda, a questão da localização das câmeras, né? Porque imagina
se esse dado vaza e eu tenho uma câmera que está indevidamente voltada para o apartamento da pessoa, que é uma coisa que a gente de cara já fala, olha, acerta aquilo dali, porque senão você está violando a privacidade do indivíduo, né? Não pode estar, porque o intuito da câmera é ela trazer mais segurança para os condôminos e para o condomínio, cuidar, e evitar que os bens sejam depredados das áreas comuns, que tem algum tipo de incidente pessoal ou físico ali nas dependências do condomínio, ou algum tipo de furto, né? Mas se eu não tenho uma restrição de acesso também àquelas imagens que são captadas pela CFTV, eu tenho um risco absurdo, porque você imagina, a pessoa que tem acesso àquela imagem, se eu tenho um acesso irrestrito, ela passa a saber que horas eu chego em casa, qual o horário que eu saio, né? Qual é a hora que a minha casa fica sem ninguém. Então, aquilo que servia para minha segurança passa a ser um potencial lesivo absurdo para mim, né? E já teve caso de um condomínio no Sul que foi condenado porque o acesso, a CFTV foi implementada, né, nessas câmeras do condomínio, e o que que o síndico fez? Ele instalou, ele tinha um canal, como se fosse um canal de televisão, onde todos os condôminos acessavam aquele canal e tinham acesso a todas as câmeras do condomínio. Gente, aquilo Big virou o quê? Brother. Big Brother do condomínio, porque qual a finalidade? A finalidade foi claramente desviada, porque, imagina, eu vou ficar o dia inteiro no meu sofá, ou sento ali e vou ver onde é que a Mira está passando. Olha, a É. Mira saiu da piscina, está indo para aqui. Ih, a Mira hoje não foi para academia, não. A Mira tá batendo papo lá no parquinho direto. Aquilo se tornou um recurso de fofoca da vida alheia, né? E a gente tem inúmeros casos, né, relacionados a isso, né, onde a situação, a vida privada daquele indivíduo, que de repente pode ser questionado, cai em grupos. Mas antes de entrar no tema grupos, já que a gente passou pela questão da biometria, do reconhecimento facial, a gente trouxe aí alguns riscos. E a gente sabe, né, enquanto condôminos, né, o quanto as pessoas, por desinformação, tentam incutir, né, como a gente diz aqui no sul, goela abaixo, esse tipo de tecnologia sem considerar esses direitos. Então, e não também não se atentam. Se eu já estou contratando uma terceira empresa que vai instalar, né, essa tecnologia para mim, para facilitar aqui para o condomínio, por que não cobrar a adequação? Então, a gente está falando aqui não só da conscientização dos titulares, mas também da mentalidade do síndico, porque ele também tem uma responsabilidade, quando é eleito, de não só cumprir a lei, mas também, considerando esses riscos que existem, salvaguardar desses condôminos que estão utilizando dessa tecnologia. Queria aproveitar também para dar uma boa noite para todos que estão nos assistindo, colegas, né, que estão parabenizando aqui a doutora Ieda, a doutora Carla. É muito bom tê-los aqui. E também para pedir que vocês deixem o seu like, né, se vocês estão gostando dessa nossa live, que o conteúdo está avançando e como a gente tinha comentado, tem muita coisa que a gente precisa ver. Quando a gente fala de CFTV, eu tenho alguns exemplos que aconteceram até recentemente. Então, daquela empresa que não sabe o que deve fazer com esses dados, para quem deve repassar esses dados, quando é a hipótese de liberar essa informação, quiçá deixar aberta para todos os condôminos acessarem, né? Para fazer essa devassa aí na vida de cada vizinho, né? Ou pessoa conhecida dentro desse condomínio. Então, a gente precisa ter essa noção de que essas empresas terceirizadas, a gente precisa fazer a devida diligência, se ela primeiro,
está adequada para prestar serviço no condomínio. E a gente estava falando sobre isso antes, no quesito que, por mais que o condomínio esteja dando passos curtinhos rumo à adequação, ele precisa contratar essas empresas que já estejam adequadas para o fornecimento desse serviço. Então, é uma responsabilidade que que o síndico tem e o condômino também tem de cobrar. Estamos Sim. contratando uma empresa que vai proteger esse dado, que é um dado sensível, que é um dado que, se vazado, pode trazer uma dor de cabeça ainda maior para todos nós. E esse acesso de cara comum não é, não é um tratamento regular de dados. Piorou ainda quando esse dado vem a público dentro dos grupos de mensagens no condomínio, que é um grande desafio também. Seja porque não tem não existem regras claras, não existe uma política do pode ou não pode, e as pessoas, sejam por falta de conhecimento, né, ou porque extrapolaram os seus direitos ali, acabam infringindo os demais vizinhos, as outras partes, trazendo informações confidenciais para esse grupo. O que eu acredito que na vivência de vocês deve ser muito comum. Grupo de WhatsApp é um perigo. E outra coisa, os condomínios hoje em dia eles viraram verdadeiras lojas, empresas, porque as pessoas estão vendendo de tudo nos condomínios. Então, eu já vi passarem Pix. Eu comprei a pizza da vizinha aqui do 305 e aí eu passei o meu Pix para ela. O meu Pix é o meu CPF. Tá lá, todo mundo que está no grupo teve acesso ao meu Pix. E isso acontece, gente, porque a gente ainda não tem aquele hábito de não dar os dados. Hoje até uma cliente ligou para mim e falou que ela que ligou, recebeu a ligação de serviço funerário que tinha que pagar lá a manutenção do jazigo. Aí o rapaz começou assim: a senhora passa o seu CPF? Ela falou: não. Passa o seu endereço? Não, não vou passar dado nenhum para você. Eu vou ligar para a empresa e vou falar com o responsável. Aí ela ligou, falou com uma pessoa, caiu nele de novo. Olha, sou eu de novo. Eu falei: então agora eu sei que eu estou falando com você. Agora, será que era você mesmo que eu estava falando? Olha os golpes do WhatsApp. Golpe do Pix, golpe do boleto falso. Outra coisa também que as pessoas costumam mandar boleto com o nome do condômino, e aí tá vazando, tá dentro do grupo também de WhatsApp. Ah, síndico, manda para mim aí o meu boleto do mês de fevereiro, que eu não paguei no dia que tinha que pagar, e aí bota aí no grupo, aí bota no grupo também, entendeu? Então, são cuidados que você tem que ter em todo lugar que você está usando o seu telefone, o seu número, o seu nome, o seu dado pessoal. As pessoas entregam o ouro ao bandido, né? Eu digo assim, você entrega o ouro ao bandido, você não sabe quem é o seu vizinho. Airbnb, né? Nos condomínios. Você sabe quem é que está vindo para o apartamento? Proíbe, não proíbe? Tem aquela máxima, né? De pode, não pode, agora pode. Mas o síndico tem que saber quem está entrando no condomínio. Entendeu? Quem ele está incluindo naquele grupo de WhatsApp. Porque às vezes o porteiro desprevenido, ele fala: ó, tem um grupo aqui do WhatsApp, o senhor entra aqui. Ele não sabe que o cara é do Airbnb. Ele está achando que ele está ficando lá um mês, que ele é morador. Eu preciso passar as notícias. E passam mesmo, gente. Outro dia eu entrei no grupo lá do condomínio da minha mãe, sem eu nem saber que era. Aí que eu fui ver que era o grupo do condomínio da casa da minha mãe. Quer dizer, ele me botou, Essa sabe, eu nem questão do moro grupo de lá. WhatsApp é muito sensível mesmo. Não sei se vocês lembram, acho que foi início do ano passado, teve se eu não me engano, foi no interior de São Paulo. Um encanador, ele era prestador de serviço de um condômino e ele estava saindo, se eu não me engano, do condomínio com, não me lembro se era martelo, alguma ferramenta no bolso, e alguém achou que ele estivesse armado e que fosse ladrão. Bom, tiveram acesso à imagem da portaria, onde ele passava com aquele volume, e alguém falou que o condômino tinha sido assaltado. Aquela imagem foi parar no grupo do WhatsApp, que vazou como se o prestador de serviço fosse assaltante. E ele depois entrou com uma ação indenizatória contra o condomínio e ganhou, porque aquilo dali viralizou. E ele ficou conhecido assim, como assaltante em uma série de lugares. Aí voltamos à questão do acesso irrestrito e do cuidado com as informações que passam no grupo de WhatsApp também.
né? Eu geralmente não recomendo que os condomínios tenham um grupo de WhatsApp, porque invariavelmente descamba para o xingamento. Qualquer atrito que venha com o síndico ou um condômino com outro que tem uma infiltração que não conserta, um xinga o outro, você perde o controle daquilo ali quando você tem muita gente que tem acesso. Como é que você sabe se aquela informação, aquela foto não vai ser passada para terceiros, né? Então, o ideal é que não tenha, ou você tenha um acesso limitado, que seja apenas um grupo informativo, sem que as mensagens, para questões pontuais, e também não recomendo que sejam expostas qualquer tipo de informação ali.